Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um episódio do Videocast Agrolucro, essa série aqui que tem um modelo de podcast, né? Mais improvisado aqui, onde eu te mostro como você pode utilizar o seu conhecimento e experiência do agro para diversificar os seus investimentos e até dobrar o seu capital investido em commodities agrícolas na bolsa. Isso a gente está falando aqui de soja, de milho, de boi, né? Isso tudo com o objetivo de te dar mais abundância financeira, né? Para você ter mais liberdade e segurança, perfeito? E cuidar melhor do seu dinheiro, né? Então, como você viu aí no título de hoje, o nosso episódio a gente vai falar sobre a soja. Soja que tem muitos analistas, muitas casas de research, muitas consultorias aí falando de soja a $18 por bushel lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que a Bolsa de Chicago é referência para a precificação de soja no Brasil, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como você pode utilizar as commodities agrícolas na Bolsa para aproveitar dessa alta nos preços, né? Se você também acredita nessa alta dos preços, como você pode aproveitar as ferramentas que a gente tem disponível para ganhar com essa alta no preço da soja, beleza? Isso tudo sem precisar de plantar soja, sem precisar ter fazenda, sem precisar ter caminhão, contratar funcionário, comprar insumo, adubo, etc, que tá caro pra caramba, né? Então, sem preocupar com o câmbio e etc. Quer dizer, a gente vai ver sobre essa questão do câmbio. Vamos lá. Primeiro vamos ter um contexto aqui, né? O que a gente vai falar aqui? Então eu vou te mostrar como você utiliza as ferramentas que a gente tem disponível na bolsa, né? Os contratos, a bolsa de valores, para poder fazer um investimento que você ganharia com a alta da soja. Eu não vou falar aqui de como você fazer essa análise que os analistas já estão falando aí nas entrevistas. Não vou falar sobre como fazer uma estratégia e tudo mais. Eu até posso dar uma pincelada aqui no meio do tema, mas a gente tem outros episódios falando sobre isso e hoje o nosso foco aqui é entender como utilizar essas ferramentas. Mas antes de entrar no assunto, então, lembrando que se você está assistindo aí pelo YouTube, não se esquece, já faz agora aí para ajudar o canal aqui. A gente tem um projeto, né, de educação aqui na AgroMonetize, né, com Agrolucro, com o Videocast Agrolucro aqui, que é de levar essa informação, levar conhecimento para as pessoas do agro, para saber como utilizar esses contratos aí, mesmo se você não tem fazenda, não precisa arrendar terra e tudo mais. Então, se você está assistindo pelo YouTube, deixa um like aqui no vídeo e deixa um comentário também, falando se você gostou do assunto, do tema. Depois, lá no final, a gente vai vou falar também para você deixar perguntas e sugestões. Mas deixa aí o like, se inscreve no canal também e ativa o sininho para que o YouTube te envie para você receber os próximos episódios que a gente fizer aqui, beleza? Então, você fazendo isso, você ajuda muito o canal a crescer e ao YouTube mostrar os nossos vídeos para mais gente, né? Para levar essas informações para mais gente, beleza? Você ajuda o nosso projeto aqui. Beleza, então vamos entrar no tema, né? Qual que é o benefício, então, da gente ver sobre isso, né? Entender como usar essas ferramentas aí para ganhar nessa possível alta da soja. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade, né? Porque você vai estar entendendo uma forma, uma alternativa de ganhar mesmo sem ter o físico, né? Mesmo sem você ter que plantar, ter que ter a soja para vender no mercado físico. E aí você não vai precisar preocupar com funcionário, você não precisa preocupar com insumo, com, né, todo o processo que seria necessário no mercado físico. Então você não precisa disso. Através da bolsa você vai perceber, né? E talvez até você está pensando, mas cara, esse negócio na bolsa, né? Eu fazer isso na bolsa, isso deve ser complicado pra caramba. Eu devo ter que entender de economia, de finanças, de câmbio, de fazer conta, né? Deve ser complicado. E você vai perceber que não tem nada de complicado, não. É que realmente os contratos que são negociados na bolsa, principalmente hoje em dia, né, é tudo feito de forma a ser simples, realmente ser simples. Por quê? Porque a bolsa ela quer que você utilize essas ferramentas. Ela quer também ter ferramentas simples para que as empresas, para que os produtores eles possam utilizar nas suas estratégias, na gestão dos seus negócios
Então a bolsa ela faz de tudo para ser o mais simples possível. E hoje em dia, em especial, né? Atualmente a gente está em 2/6/2022 aqui gravando esse vídeo. Então, hoje em dia é muito fácil ter uma conta numa corretora, ter uma conta num banco de investimento que te dá acesso a esses contratos, essas ferramentas que a gente vai falar aqui hoje. Então, é tudo muito simples, muito acessível, né? Você vai entender um pouco melhor conforme a gente for falando aqui. Beleza? Então, olha só, tem duas formas da gente fazer esses investimentos lá na bolsa para ganhar com essa alta da soja. Então, a gente está pensando aqui que talvez realmente a soja vai atingir esse patamar de $18 por bushel. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Lembrando que isso aqui também eu não estou afirmando que a soja vai bater os $18 por bushel, mas você provavelmente já viu várias notícias e análises, né, de analistas nos sites de notícias e tudo mais falando sobre esse patamar de preços que é possível e provável de chegar a soja lá no mercado de Chicago. Então, se você acredita nesse patamar de preço, nessa probabilidade, se você quer ganhar com essa alta no preço, existem duas formas de fazer isso. Através de duas ferramentas lá na bolsa. Quer dizer, existem outras formas, mas principalmente são essas duas que a gente vai falar aqui hoje, que são as mais utilizadas. E aí, quais são elas, né? Primeiro, contratos futuros, tá? Contrato futuro, eu não estou falando aqui daquele contrato lá que você provavelmente talvez esteja pensando lá da cooperativa, que a cooperativa faz com o produtor, que a trading lá, que as empresas, as tradings fazem com o produtor. Não é esse tipo de contrato, aquele lá é contrato a termo, né? O pessoal chama de contrato futuro erroneamente. O termo correto é contrato a termo, né? O contrato futuro ele é negociado em bolsa, né? E aí a gente tem os contratos de soja na bolsa para poder fazer isso, tá? E aí a segunda forma, depois eu vou falar mais detalhado. Primeiro eu vou falar dos contratos futuros, depois dos contratos de opções, tá? O contrato de opções é a segunda alternativa, então. E a gente vai ver que é a mais interessante, a mais fácil, né? E mais acessível, mais tranquila de fazer, beleza? Você vai ver que não tem muito segredo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela para a gente construir essa ideia aqui juntos e você vai perceber que não tem nada de complicado, não tem nada de bicho de sete cabeças aqui para fazer esse tipo de investimento, beleza? Beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui então com você e você vai acompanhar comigo agora lá no gráfico, né? A gente vai abrir o gráfico de preços da soja e aí eu já até marquei aqui quais seriam os patamares de preços que a gente que seria atingido caso a soja batesse esses $18 por bushel. Lembrando que essas ferramentas que eu vou falar aqui são formas de fazer pela Bolsa Brasileira. Então você não precisa abrir uma conta lá nos Estados Unidos, não precisa fazer na Bolsa de Chicago. Você vai descobrir aqui hoje que a gente tem ferramentas aqui na Bolsa Brasileira que nos possibilitam ganhar com essa alta lá da soja lá em Chicago. Beleza? Então vou compartilhar minha tela aqui. Beleza, você está vendo aí o gráfico. Eu vou colocar aqui o gráfico da soja no mercado americano. Não vou falar muito aqui sobre essa ferramenta aqui, o TradingView, que é a ferramenta que eu estou usando, porque a gente já falou sobre ela em outros episódios. E se você quer que eu detalhe melhor como é que usa o gráfico aqui, como é que usa o TradingView, deixa um comentário aqui falando, Lucas, eu quero ver um episódio aí do videocast AgroLux só falando sobre como que usa o TradingView. Eu quero saber como é que eu faço para olhar o gráfico, quais são os tipos de gráfico que existem e tudo mais. Então, se você quer saber, deixa um comentário aqui embaixo, que aí eu depois faço um episódio só sobre o TradingView, só sobre como olhar os preços das commodities agrícolas, como soja, milho e boi, lá nos gráficos, né? Beleza? Então, aqui eu estou abrindo o ZS aqui, né? O contrato de soja de Chicago. Qual que é o preço que ele está sendo negociado hoje, né? Esse aqui é o contrato mais recente, o ZSN 2022.
Não precisa pensar nesses códigos agora, vamos nos atentar apenas às questões do preço para a gente entender como é que a gente pode ganhar com essa possível alta do preço em Chicago. Aqui a gente está vendo essa linha azul, ela é a linha, o histórico de negociação dos preços que foram negociados nos contratos futuros de soja lá na Bolsa Americana. Então percebe que o preço foi subindo aqui, né, ao longo do tempo. Lá em fevereiro, por exemplo, no início de fevereiro, ele estava sendo negociado a 15,35 dólares por bushel, certo? Lembrando que um bushel, para a gente fazer a conversão, deixa eu colocar a calculadorinha aqui, por exemplo, se a gente está falando de 15,50 dólares por bushel, para a gente saber isso em sacas, né, em dólares por saca, basta a gente fazer essa continha aqui, ó, 15,50 vezes 2,2046. Perfeito? Então, 34,17 dólares por saca. Beleza. Então, a soja, ela veio subindo aqui e hoje ela está negociando a 17,30 dólares por bushel. Os analistas estão falando dela subir acima desses patamares atuais e bater lá o patamar de 18 dólares por bushel. Se isso acontecer, existe a possibilidade de a gente fazer uma operação, né, fazer um investimento na Bolsa Brasileira para a gente ganhar dinheiro com essa alta. Mas como é que funciona isso? Como é que a gente faz isso? Olha só. Se a gente pegar... existem contratos na Bolsa Brasileira que são contratos espelho dos contratos de Chicago, certo? Ou seja, contratos que são negociados na B3, na Bolsa Brasileira, que o preço desses contratos vai andar junto com os preços da soja lá em Chicago. Isso através, né, de a forma como esses contratos eles funcionam. A gente não vai entrar aqui especificamente falar de liquidação e tudo mais, mas saiba que eles vão andar juntos. Você quer a prova disso? Eu vou colocar um do lado do outro aqui, ó. Eu já tinha até adicionado. Eu vou colocar ele visível. Ele vai ficar em laranja aqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar em percentual. Tá vendo? Essa linha laranja é os preços negociados aqui no contrato de soja na Bolsa Brasileira. Olha só. Então você está vendo que ele anda juntinho aqui com os preços da soja em Chicago. Isso nos dá a possibilidade de fazer essa operação para ganhar com a alta da soja, mesmo na Bolsa Brasileira, sem precisar ter conta lá na Bolsa de Chicago. Beleza? Mas como é que funciona esse negócio? Olha só, de forma simplificada, se você fosse fazer essa operação com os contratos futuros, que é aquela primeira forma que eu falei, funcionaria da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o preço o contrato de soja, vencimento agosto na Bolsa Brasileira, o SJCQ 2022. Deixa eu tirar ele aqui. Beleza. Esse aqui, então, é o SJCQ 22. Tá vendo que ele está sendo negociado a 36,65 dólares por saca hoje. Então, isso é equivalente... Deixa eu abrir a calculadora aqui para você ver. Isso é equivalente, por exemplo, se a gente pegar 36,65 e dividir por 2,2046, isso é o equivalente... Lembrando que esse aqui é um vencimento mais longo. Então, aquele preço que a gente estava vendo lá no contrato de Chicago, naquele outro gráfico, é o preço que está sendo negociado no contrato mais curto. Esse aqui, no de agosto, ele está negociando a 36,65 aqui na Bolsa Brasileira, que é o equivalente a 16,62, certo? E o equivalente a 18 dólares por bushel, que a gente está falando aqui, que os analistas estão falando, né, que é o patamar que a soja deve chegar. Se a gente fizer a conversão, 18 vezes 2
0,2046, isso a gente está falando aqui de um patamar de 39,68 dólares por saca. Então eu já até marquei aqui, até arredondei para 39,70 no gráfico para a gente saber. Então, se isso realmente acontecer, né, essa projeção dos analistas, a soja ela deve sair aqui. Se a gente estiver falando que ela vai acontecer até agosto, né, no vencimento de agosto, a gente está falando que ela vai sair aqui do patamar de 36,65 e vai subir. Vai subir aqui, vamos ver, marcar aqui, né? Que ela vai subir 3 dólares por saca e vai atingir lá 39,70 mais ou menos. Perfeito? Então, isso, como é que você faria, você ganharia com essa alta utilizando os contratos futuros? Como é que funciona o contrato futuro? Basicamente, você teria que comprar um contrato, né? Você pode comprar quantos contratos você quiser. Cada contrato equivale a 450 sacas. Perfeito? Então, olha só, se você comprasse aqui a 36,65, agora, por exemplo, se você fosse lá agora e comprasse 36,65 e o preço subisse aqui para esse patamar de 39,70, você teria um ajuste diário, que a gente chama, né, o nome que acontece lá na bolsa chama ajuste diário, que a bolsa ia fazer o seguinte: todo esse valor aqui que subiu, né, que é de 3 dólares por saca, a bolsa iria depositar lá na sua conta. Então vamos fazer a continha aqui, ó. 3 dólares por saca. Deixa ela carregar aqui primeiro. 3 dólares por saca vezes 450 sacas, a gente está falando de um ganho de 1.350 dólares. Olha só. Se a gente multiplicar isso aqui por, sei lá, 5 e... Quanto está o dólar agora? Vamos olhar aqui. Para a gente fazer a continha exata. É lógico que o dólar ele vai oscilar, né, ao longo do seu investimento. Então, por isso que eu falei, que eu ia falar depois, né, dessa questão do dólar. Então, é importante você considerar que existe essa exposição cambial. Então, se o dólar subir, né, ele vai aumentar o seu ganho, né, em reais. Então, se a gente estiver considerando aqui 1.350 dólares vezes 4,80, que é a taxa de câmbio, a gente está falando de um ganho de R$ 6.480 por contrato. E aí, quanto que você precisa de ter na sua conta para você poder comprar um contrato de soja lá na bolsa? Isso aqui é muito interessante. Muita gente pira a cabeça quando descobre isso aqui, que é a questão da alavancagem. Porque você não precisa... Se a gente fosse fazer a conta aqui atual, olha só, se a gente fosse fazer a conta aqui agora de quanto que está valendo, assim, né? Quanto que é o tamanho financeiro do contrato de soja, a gente estaria falando de 36,64, que é o preço que está sendo negociado agora aqui, né? Vezes 450, a gente está falando de um tamanho financeiro desse contrato de soja de 16.488 dólares. Mas olha só, você não precisa disso aqui, né? Se a gente multiplicar por 4,80, daria 79 mil reais, né? 79 e uns quebrados aí. Você não precisaria ter todo esse valor aqui na sua conta para comprar um contrato de soja, para ganhar esses 3 mil reais, né, que a gente falou. Esses 6 mil, quer dizer, 6.480. Você não precisa ter todo esse valor aqui de 79 e poucos. Por que você não precisa? Porque o contrato futuro na bolsa, ele funciona da seguinte forma. Você não precisa... Deixa eu até voltar aqui para minha câmera para você... para mim te falar isso. Então, você não precisa de todo o valor que representa o tamanho financeiro desses contratos de commodities agrícolas na bolsa. Você não precisa ter todo ele em conta. Por exemplo, você não precisa de ter os quase 80 mil reais, que é o tamanho do contrato de soja lá na bolsa, lá na sua conta, para você fazer uma operação, para você comprar ou vender esses contratos. Isso por conta da alavancagem, né? Por conta que a bolsa ela te permite comprar e vender esses contratos apenas
precisando de uma chamada de margem, de uma margem de garantia. O que é essa margem de garantia? Vamos voltar lá na tela, eu vou compartilhar a tela aqui. E vamos entrar lá no site da B3, da Bolsa. Aqui a gente vai ter, vamos digitar aqui, ó, margem de garantia B3. Tem um lugar aqui no site que ele mostra mais ou menos aqui qual que é a margem de garantia que você precisa para operar os contratos. Certo? Eu acho que vai ser esse link aqui. Vamos abrir aqui e vamos conferir. Olha só, máxima para posições em aberto, mínimo de ativos depois. Eu acho que vai ser esse aqui, ó. Não vai ser esse aqui não. B3, margem de garantia, talvez seja o outro link. Vamos abrir junto aqui e vamos olhar. Conta margem, garantias B3. Vamos abrir esse aqui em outra aba. Vamos abrir esse aqui também para olhar. Uma hora nós achamos aqui. Eles mudaram o lugar onde fica essas margens. Eu não estou encontrando. Vai ser mais simples a gente procurar no site das corretoras, do banco de investimento. Vamos entrar aqui no site do BTG, margem futuros. Aqui a gente vai achar mais fácil, tá? Olha só, invista em contratos futuros com o BTG, tal. Aqui vai ter a chamada de margem dos contratos de soja. E aí a gente tem que olhar lá, lembrando que o vencimento que a gente está olhando é o SJCU, né? Quer dizer, o SJCQ. Aqui não vai ter o SJ... Aqui, ó, achei. Deixa eu até dar um zoom na tela aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Deixa eu voltar aqui. Aqui em cima, ó. SJCQ22. Quanto que você precisa ter na conta, então, para você comprar um contrato que, lembrando que tem um valor total de quase 80 mil reais, você precisa apenas de 6.937,89 na sua conta para você comprar. E aí, lembrando, é claro que, lógico que você não vai pegar só esses 7 mil reais aqui, né, quase 7 mil reais, e fazer uma operação dessa. Por quê? Porque durante a operação, mesmo que a soja bata lá o patamar que você acredita que ela vai subir, pode ser que no meio caminho ela caia. E aí, quando ela cair, você tem o ajuste diário negativo, né? Você tem que pagar. Mesmo que ela vai oscilar, né? Então, se ela cair um pouquinho ali, o tanto que ela cair, você tem que pagar por saco. Então, esse aqui é o valor mínimo que você precisa para comprar o contrato. É lógico que você precisa de um caixa a mais para arcar com possíveis ajustes negativos. Beleza? Tá ficando claro aí, então? Então, olha só, bem simples, contrato futuro não tem segredo. Você compraria aqui nos 36,64 e aí se ela subisse esses 3 dólares por saco aqui, você iria receber lá na sua conta os 6 mil, quanto que a gente fez aqui, ó, 6.480 reais de ganho, tá? E você precisaria ter na sua conta aí cerca, vamos falar em cerca de 10 mil, 12 mil reais para ficar tranquilo em relação aos possíveis ajustes negativos, tá? Dependendo da sua estratégia, né? Depois a gente vai falar sobre essa questão da estratégia. Então, não tem segredo. Basicamente comprar um contrato, ter esse caixa lá na conta, né? E aí a soja vai subir e você vai receber isso lá na conta. O contrato futuro, ele é uma forma mais simples de fazer. Só que ela exige uma atenção maior. Por quê? Porque pode cair no meu tempo aqui, né? Até chegar lá nesse preço que você acredita que vai subir. E aí você tem que ter uma estratégia, tipo, e aí se mudar o cenário, o que você vai fazer? A que patamar de preço que você vai sair da operação, que é o que a gente chama de stop, né? Então tem que ter isso, tem que ter uma estratégia, tem que ter o caixa, tem que ter atenção, né? Porque o mercado pode virar muito rápido. Então, justamente por esses fatores que eu acabei de falar, essa não é a forma mais que eu recomendaria para você iniciar, para você que vai fazer o seu primeiro investimento, né, nesse mercado. Não, o contrato futuro não é o que eu sugiro para você começar. A gente tem uma metodologia, né, um treinamento agrolucro,
onde os meus alunos, eu sempre recomendo que eles iniciem os primeiros investimentos com contratos de opções, tá? E essa é a segunda ferramenta que eu falei lá no início, que é a ferramenta que a gente mais utiliza para fazer esse tipo de investimento. E agora eu vou te mostrar lá no gráfico como é que funciona o contrato de opções. Você vai ver que ele não é tão simples quanto o contrato de opções, mas ele também é simples. Porque muita gente acha que é complicado e tal, e você vai ver que não tem segredo nenhum. Porque eu vou te mostrar aqui no gráfico agora, você vai entender que é bem simples também. Olha só, como é que funcionaria para fazer essa operação aqui em contratos de opções? O que é um contrato de opção, em primeiro lugar? O contrato de opção, ele é um direito. Ele é um contrato que te dá o direito de negociar um contrato futuro. Mas peraí, Lucas, que confusão é essa? Um contrato que me dá o direito de negociar o outro contrato, que loucura é essa? Isso é complicado, não é não? Não é complicado, não é complicado, eu vou te mostrar agora. Olha só, pensa o seguinte, imagina, você quer ver um exemplo de como é que funciona o contrato futuro no nosso dia a dia? A gente usa contrato futuro várias vezes sem nem perceber, contrato de opções várias vezes sem nem perceber na prática. Olha só, deixa eu voltar para minha tela aqui. O contrato de opções, ele funciona como se fosse um sinal. Você já fez um negócio dando uma entrada como se fosse um sinal? Por exemplo, você vai comprar um carro ou um imóvel e tal, e aí você tem aquele receio de o preço subir e você ter que pagar mais caro. O que você faz? Você combina com o vendedor, você oferece para o vendedor uma entrada para ele te garantir que ele vai te vender aquele bem no mesmo preço que está hoje. Isso é um sinal, né? A entrada que você paga é o sinal que você está dando para ele, o sinal de que você realmente vai comprar, para ele poder garantir aquele preço lá no futuro, mesmo que se o preço daquele bem suba, né? Então, o contrato de opções funciona da mesma forma. Ele é um direito que você paga por ele, né? Você paga para ter esse direito de negociar esse bem lá na frente com o valor que ele está atualmente, por exemplo, ou você vai ver que no contrato de opção a gente consegue definir esse valor. Então, voltando lá para o gráfico, olha só, como é que a gente faria então nesse caso da soja, lá na Bolsa Brasileira, né? Nesse caso da soja, para a gente ganhar com essa alta da soja até os R$ 39,70 com o contrato de opções. Lembrando que aqui eu vou falar em preços aqui, eu não pegue esses preços como sendo uma cotação. Você precisa fazer a cotação e depois eu vou te falar como fazer a cotação. Você vai ver que é bem simples, basta ter uma conta numa corretora, num banco de investimento, e aí você precisa ter um assessor. E aí você vai falar com esse assessor, lembrando que é importante ter um assessor que entenda sobre esse mercado de commodities, né? Não é todos os assessores que entendem sobre mercados, senão ele não vai conseguir te ajudar. Então ele precisa entender para ele poder fazer essa cotação para você. Então, busque um assessor que entenda disso e aí você vai perguntar para ele, vai pedir para ele para fazer a cotação para você. Como você vai montar então essa operação? O contrato de opções, lembrando que essa entrada, né, esse valor do sinal, ele é chamado lá no mercado de opções de prêmio. Então, o sinal ele chama prêmio. Lá no mercado mercado financeiro ele chama prêmio. Para você comprar o contrato de opções, você vai pagar um prêmio. Vamos supor que a gente queira comprar uma opção que nos dê o direito de comprar essa soja aqui, esse contrato de soja, lá no patamar de... Vamos colocar aqui de 38. Vamos traçar uma linha aqui, eu vou colocar ela de outra cor. Ó, já saiu certinho lá no 38. E eu vou colocar ela numa cor aqui. Qual cor eu ponho? Vamos colocar amarelo. Então, para a gente identificar. Essa aqui, então, seria o preço do nosso direito que a gente está pagando. Lembrando que a gente está pagando o prêmio para ter o direito de comprar soja a 38. Por que a gente vai fazer isso? Porque se a soja subir lá para os R$ 39,70, como a gente está acreditando que suba, né? No caso dos analistas, né? E muita gente acredita que vai subir.
você teria a possibilidade, né, ter o direito de lá numa determinada data, né, até uma certa data, né, lembrando que o contrato de opção ele vai ter um vencimento, então vamos supor que a gente vai comprar esse vencimento lá para o dia 1º de agosto. E aí você tem que definir essa data certinho, mas vamos supor que no nosso exemplo, que a gente vai colocar lá no dia 1º de agosto. Olha só, essa linha pontilhada então é o vencimento do nosso contrato. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que a gente vai pagar 50 centavos de dólares para a gente ter esse direito de comprar a soja 38. Então, deixa eu escrever aqui, ó. A gente vai comprar um contrato, a gente paga um prêmio de 50, vamos colocar aqui em dólares, né? E o USD aqui de dólares. A gente está pagando um prêmio de 50 centavos de dólares para a gente poder ter o direito de comprar a soja, né, os contratos de soja, a 38 dólares por saca. Perfeito? Perfeito, olha só. Então a gente pagou 50 centavos de dólar para a gente poder ter o direito de comprar a soja a 38 dólares por saca até lá o nosso momento que vai vencer esse contrato. Então a gente está comprando um contrato de opções. Isso é um contrato de opções. E aí o que vai acontecer? Se a soja realmente subir acima dos 38 aqui, vamos supor que ela suba. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos supor que a soja venha subindo e ela chegue lá no nosso patamar de 39,70 aqui. O que a gente vai fazer? Quando chega lá no vencimento, aí vamos supor que ela até cai um pouquinho, volte aqui, ela fica aqui em 39,50 aqui mais ou menos. Deixa eu colocar de outra cor aqui a linha para ficar visual aqui. Então vamos lá, colocar a linha branca. Então a linha branca foi o preço final que venceu, que estava lá no momento do vencimento do nosso contrato, 39,50. E aí, lembrando que a gente tem o direito de comprar 38. Olha só, isso aqui é interessante. Por quê? Porque a gente vai poder comprar 38 e vender a quanto? Você já sabe, né? Vender a 39,50. Então, se a gente comprou a gente vendeu a 39,50, só que a gente comprou por 38, 1,50 dólares por saca de diferença. Isso aqui vezes 450 sacas, né, que é o tamanho do contrato, a gente está falando de 675 dólares lá na sua conta, lá no seu bolso. Esse aqui seria o resultado, o ganho desse contrato aqui. Se a gente multiplicar isso aqui por 4,80, daria 3.240 reais. Quanto você teria investido? 50 centavos, né, para comprar o contrato, vezes 450, vezes 4,80. Você teria investido, então, R$ 1.080 para ganhar 3.240. Então, percebe que isso é um investimento assimétrico. É quase que como se eu oferecesse para você da gente jogar cara ou coroa, por exemplo, e se você ganhar, eu te pago R$200. E se eu ganhar, você me paga apenas 100. Então percebe que é uma operação, né, um investimento assimétrico, é um investimento onde você arrisca pouco, né, você estaria arriscando os R$1.080 para poder ter a possibilidade de ganhar esses R$3.240 se a soja subir lá para os 18 dólares por bushel na Bolsa de Chicago e 39,70 dólares por saca na Bolsa Brasileira. Perfeito? Viu que não tem segredo? É lógico que... deixa eu voltar aqui no meu plano aqui. É lógico que você não vai pegar... isso aqui é importante, olha, atenção, hein?
É lógico que você não vai pegar todo o seu capital que você tem disponível para diversificar nesse tipo de investimento e vai colocar tudo em uma única operação, tudo nessa única operação. Por quê? Porque e se a soja não subir acima dos 38 lá, por exemplo, você venceria o seu contrato, você não ganharia nada, né? Perderia o prêmio que você pagou. E no caso dos contratos futuros, se a soja caísse, você perderia até o seu stop, né? Até o patamar de preço que você se programou para fazer, para sair da operação. Então, como que a gente ganha dinheiro de forma consistente nas commodities agrícolas? Porque você não tem certeza absoluta se o preço vai subir para os 18 dólares por bushel. Existe a possibilidade de acontecer coisas que façam esse preço cair, né? Ou não atingir os patamares lá do contrato de opção e você perder nessa operação. Só que se você fizer investimentos assimétricos, assim como eu falei da questão de jogar cara ou coroa, né, de você ganhar arriscar 100 para ganhar 200, sendo que você tem uma chance de acerto de 50% no caso do cara ou coroa, esse é um negócio assimétrico. Essa matemática, essa lógica por trás dessa operação, ela te garante que você vai, se você fizer ela repetidas vezes, mesmo que uma vez não der o lado da moeda que você ganha, se você fizer ela várias vezes, você ainda vai ganhar dinheiro de forma consistente, de forma... é uma certeza, né? É uma certeza matemática. Então, o que é importante, então, os pontos que a gente precisa pontuar, que é importante você não fazer um único investimento, você pensar nesse investimento como sendo dentro de uma estratégia, né? Uma estratégia é quase como se você fosse, por exemplo, caçar. Imagine que você vai caçar no Brasil, né? A gente tem a caça do javali, né? Que é autorizado. Imagine que você vai caçar javali. Você não vai levar só uma munição. Se você estiver lá no mato e for atirar no javali, você dá um tiro e não acerta o javali, ele vai vir para cima de você e está ferrado, né? Então você precisa ter várias munições para poder fazer vários tiros, para você fazer várias tentativas, fazer vários investimentos, um em sequência do outro, para você aplicar esses investimentos com assimetria e poder ganhar dinheiro de forma consistente nas commodities agrícolas, mesmo sem ter fazenda e mesmo sem ter logística, né? Precisar plantar, precisar contratar funcionário, etc. Então você consegue fazer isso tudo através dessas ferramentas, desses contratos da bolsa que eu acabei de mostrar para você. Bom, então agora entendemos como a gente pode fazer isso na bolsa. Se você está assistindo pelo YouTube e você achou interessante esse tema aqui que a gente falou hoje, esse episódio do Videocast Agrolucro, deixa o seu like, não esquece, para você ajudar o nosso canal a crescer, se inscreve também para você receber os vídeos e comenta aqui para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, né? Para ele poder, o algoritmo ali do YouTube, ele poder mostrar esse vídeo para mais pessoas conhecerem essas ferramentas, para mais pessoas poderem fazer o nosso treinamento, o Agrolucro, e poder utilizar essas ferramentas para quem já tem experiência e conhecimento do agro, poder utilizar isso aqui para ter mais abundância financeira nas suas vidas, né? Poder cuidar melhor do seu dinheiro e poder ter mais liberdade financeira e poder ter mais segurança também. Perfeito? E se você está assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, curte aqui, compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar dessas informações, que você acha que acharia interessante de aprender sobre isso tudo que a gente falou aqui. E também deixe os comentários aqui com as suas dúvidas sobre esse tema. Se algum ponto não ficou claro para você, deixa aqui nos comentários. E também de sugestões de novos conteúdos que você quer ver aqui na nossa série de vídeos do Videocast Agrolucro. Beleza? Um abraço e até mais.